Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast BioShoes for All. Hoje, para conhecer a Sky Pro, temos connosco o Ricardo Silva, diretor do Departamento de Sustentabilidade, tem doutoramento em Química na vertente de materiais para solas. Olá, Ricardo, obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço-te já o convite que me foi feito para estar aqui neste podcast, portanto, convite feito pelo Setor de Calçado, no âmbito do projeto BioShoes for All, e no qual, portanto, a Sky Pro, com todo o gosto, está aqui representada por mim e, portanto, vamos então falar um pouco daquilo que está a ser feito. Porque sim. A Sky Pro, a empresa portuguesa que veste quem trabalha nos céus, começou em 2004, dedicou-se à concepção de calçado. No entanto, rapidamente fez evoluir o seu negócio para a produção e a gestão de uniformes e vestiário corporativo, incluindo companhias aéreas, mas também empresas ferroviárias, cruzeiros, hotéis, casinos e também o retalho. Para quem nos ouve, poderia descrever brevemente a trajetória da Sky Pro e os principais produtos e mercados onde está presente atualmente? Sim, claro. A Sky Pro celebra precisamente amanhã, 1 de março, 20 anos. Portanto, esta empresa, durante este percurso, a Sky Pro foi uma empresa em permanente transformação e reinvenção. E durante este percurso eu posso aqui destacar 4 momentos-chave que levaram à posição em que estamos hoje. O percurso da Sky Pro inicia-se com um franchising de aerosols, que cresceu até termos 4 lojas em Lisboa, e neste primeiro área de negócio existiu contacto com as hospedeiras da TAP, sobretudo, que iam comprar os seus sapatos, e nós percebemos que havia uma falha no mercado porque não havia um calçado específico para a aviação. Haviam imensas queixas, reclamações, os sapatos não eram adequados à função. Face a esta oportunidade, a Sky Pro, juntamente com a Aerosols, acordou desenvolver um calçado profissional, o chamado Aerosols Pro. Foi feita esta linha de calçado e foi precisamente apresentada à TAP, e a qual aceitou esta proposta diferenciadora. Acontece que 6 meses depois da TAP ter aceito, dá-se a queda do grupo Aerosols, portanto em 2008, e a empresa fica sem esta área de negócio. A TAP uma nova oportunidade para nós, como conhecedores, como desenvolvedores dessa linha profissional, apresentamos uma marca e somos nós, portanto, continuarmos com esse contrato que havia sido iniciado. Foi-nos dada essa oportunidade e surge então assim a marca Sky Pro, precisamente para profissionais do ar. Esse é o grande primeiro passo, foi a criação desta marca Sky Pro. Rapidamente percebemos que o negócio do Sky Pro facilmente começou a se expandir, portanto foi feito este contato com a TAP, depois com companhias aéreas na Rússia, em Angola, portanto um conjunto de países, e rapidamente decidimos que o retalho não era o futuro da empresa, mas sim a marca, e então estrategicamente encerramos todo o retalho e a partir de 2013 a Sky Pro dedicou-se exclusivamente à marca Sky Pro. O processo assim começou, começamos na altura com 12 mil pares, 5 anos passamos a barreira dos 100 mil pares de sapatos. Portanto, um crescimento exponencial. Dá-se então o segundo momento de transformação, em que ponderamos se iríamos crescer para outros setores no calçado e artigos de couro, ou se iríamos portanto, também crescer no sentido de mantínhamos na aviação onde éramos conhecidos, mas prosseguir para o fardamento e para a parte dos uniformes. Foi essa a decisão estratégica e assim iniciamos também novamente um projeto com o CITEV, projeto Uniformes do Futuro, em que foi definido também qual seria o vestuário, o fardamento mais adequado para as companhias aéreas. Foi feito esse estudo, portanto, e iniciamos esta nova vertente de negócio, que também rapidamente começou o seu crescimento exponencial. Em 2018 tivemos menos de 50 mil peças, em 2019 passamos a barreira das 100 mil peças e, portanto, rapidamente o negócio estava a crescer. Em simultâneo, percebemos, e a segunda transformação foi esta, a passagem para os uniformes. A terceira dá-se com a percepção de que o principal problema das companhias aéreas era a gestão dos seus uniformes. Mais do que problemas de qualidade, do que de ter um artigo técnico, era uma questão aqui de serviço. E, portanto, havia muita dificuldade em antecipar estoques, fazer uma gestão adequada dos estoques, atrasos de entregas, aprovisionamentos. E então a Sky Pro lança-se numa nova transformação com a criação de um departamento de IT dentro da empresa e com o desenvolvimento de um portal, um software, portanto, que é o portal My Sky Pro. Esse portal iniciou-se em 2018 portanto, e a primeira versão draft surge após a pandemia, que
que rapidamente começou a ter muita aceitação pelos nossos clientes e no período pós-pandémico foi o grande motor também de crescimento e transformação da Sky Pro. Portanto, a transformação digital dos uniformes por via do portal Mais Sky Pro. Finalmente, o quarto percurso dar-se a quarta decisão estratégica, que para manter este crescimento exponencial tivemos que nos reinventar e aprendemos também que o futuro passaria, sem dúvida, pela questão da sustentabilidade e da circularidade. Isso foi definido também como uma abordagem estratégica. Tínhamos feito já umas pequenas abordagens em 2019, mas faz-se agora em 2022 de uma forma vincada a criação do Departamento de Sustentabilidade, do qual eu assumi essa responsabilidade e dei sequência à preparação da estratégia de sustentabilidade e circularidade da Sky Pro, que foi aprovada no final de 2022. E, portanto, isto resume o percurso que tem sido realizado ao longo dos 20 anos. Ao longo destes 20 anos. Portanto, peço desculpa, foi um pouco mais longo, mas também são 20 anos de história. Que é preciso resumir. Resumir aqui em alguns minutos. A empresa tem estado envolvida em vários projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico. Atualmente é um dos parceiros do projeto BioShoes for All. Dentro das atividades em que participa no âmbito deste projeto, sei que tem estado a desenvolver soluções numa vertente relacionada com a reciclagem de calçado pós-consumo. É possível partilhar connosco mais informações sobre estes novos desenvolvimentos? Sim, claro. O calçado pós-consumo tem enormes desafios. O grande desafio é a dispersão, ou seja, a grande variedade de composições e de materiais. Quando falamos em resíduos pré-consumo, portanto resíduos de produção, eles estão devidamente controlados e, portanto, são conhecidas exatamente as composições, portanto, existe aqui uma seleção. Os resíduos em si, se os resíduos forem perfeitamente identificados e por monocomposição, eles efetivamente têm valor. Portanto, são considerados matéria-prima. Quando os resíduos são dispersos, portanto, e são conjuntos de misturas de múltiplas composições, eles deixam de ter valor e passam a ter um custo. Portanto, o calçado pós-consumo é um calçado que já sofreu contaminações, já com seus desgastes e tem esta grande dispersão, porque podemos ter calçado pós-consumo de solas de poliuretano, solas de borracha, solas de TR, portanto, podemos ter couros, podemos ter textos, diferentes tipos de couros, e, portanto, toda esta dispersão de materiais gera realmente aqui uma amálgama que torna difícil a sua valorização posterior. Contudo, tem feito, portanto, estudos no BioShoes for All e já se encontraram, portanto, um conjunto aqui de soluções industriais já disponíveis no mercado que permitem já fazer alguma separação dos materiais, portanto permitem destruir o próprio calçado e também já de dividir em grandes classes, ou seja, a classe dos resíduos de maior densidade, que vem sobretudo das solas, os resíduos de média densidade, das espumas, das palmeiras interiores, e também depois os resíduos de corte, como o couro, como o têxtil, e depois tanto todos os restantes resíduos, chamamos os resíduos leves, que são resíduos que resultam das colas, das entretelas, portanto, de outras partes do calçado. E nesta temática, como é que este novo papel da Sky Pro se alinha com os objetivos e valores da empresa? Alinha-se porque nós pretendemos aqui apresentar aqui aos nossos clientes soluções de circularidade e, por exemplo, hoje é possível nós, fazendo a reciclagem do calçado Sky Pro, já conseguimos retornar o calçado, porque conhecemos claramente a composição, porque é uma composição Sky Pro, e portanto já conseguimos fazer essa reciclagem do sapato nestes granos, nestes resíduos, portanto essa transformação, e já conseguimos, por exemplo, e os testes correm nesse sentido, de incorporar resíduos das nossas solas em solas novas. Ou seja, já conseguimos, hoje, os resultados do projeto, o resultado mais recente indica que já conseguimos percentagens de 50% de incorporação de resíduo pós-consumo em solados novos e sempre garantindo as resistências e os resíduos físico-mecânicos que são necessários para o desempenho de uso profissional. Porque também importa aqui, como há pouco distingui entre pré-consumo e pós-consumo, também importa aqui distinguir o uso de moda, o uso cotidiano, e um uso profissional, que é um uso intensivo. E, portanto, há um conjunto de requisitos e exigências maiores, mas hoje, com o BioShoes for All, já conseguimos alguns resultados que já estão prestes a entrar no mercado durante este ano de 2024, com a incorporação destes resíduos pós-consumo. Portanto, estamos aqui a falar dos principais desafios que a Sky Pro tem enfrentado em relação à reciclagem do calçado pós-consumo. Sim. Existem também outros desafios, deste aqui, digamos que é o desafio mais técnico. Por exemplo, existe um grande desafio em termos de legislação
na movimentação transfronteiriça de resíduos. É possível, ainda com fortes limitações, fazer o movimento de resíduos dentro da Europa dos 27, mas quando falamos de um Reino Unido que está fora dos 27, quando falamos de uma Noruega, ou quando falamos de um Canadá, ou quando falamos do Médio Oriente, portanto, complica-se bastante essa movimentação. Portanto, há esta dificuldade enorme desta movimentação legal, que permita esta reutilização do calçado pós-consumo, até porque, para ser viável economicamente, tem que haver quantidade, tem que haver volume. Portanto, eu não posso proceder à recolha individual de 1 par, 2 pares, 10 pares. Portanto, tem que ser volume, portanto, tem que ir de origem com volume. E essa origem de volume traz muitas vezes a tal mistura, portanto, de diferentes composições, que também, em termos de movimento aduaneiro, traz novas dificuldades, porque são diferentes HS codes e, portanto, é interpretado como sendo diferentes composições e, portanto, torna o processo ainda mais complexo desta movimentação. E para superar esses desafios, que soluções inovadoras é que a SkyPro está a desenvolver? A SkyPro está a procurar quer algumas soluções via localmente de transformar em parte esses resíduos e trazer para Portugal para fazer aqui a transformação, mas estamos à procura de novas soluções, sobretudo para outra parte dos resíduos. Portanto, falei há pouco aqui das solas, mas estamos a trabalhar, por exemplo, com os tais resíduos leves, aqueles resíduos que falei aqui há pouco, tentar incorporar noutros materiais, noutros produtos novos, sempre na procura de produtos de upcycling. Portanto, posso dar um exemplo, e esses resíduos leves estão a ser realizados alguns estudos para tentar incorporar esses resíduos em cabides. Nós utilizamos nos nossos casacos, portanto, os cabides, é um produto que nós necessitamos e, portanto, vamos tentar, incorporar esses resíduos em cabides. É um estudo que está aqui a prosseguir, portanto, e durante este ano esperamos ter aqui os resultados. Por exemplo, existe outra dificuldade, essa é uma dificuldade grande do mercado, por exemplo, das próprias aparas de couro. Ou seja, a destruição do calçado, portanto, pelo processo de reciclagem, gera essas aparas de couro e, atualmente, tecnicamente, ainda não existe uma solução no mercado disponível. Portanto, essa é uma das maiores áreas de intervenção que a SkyPro está a prosseguir no Bioshoes for All e esperemos que até ao final do projeto seja possível chegar a essa solução. A economia circular é um conceito importante e contribui para a sustentabilidade em geral. De que forma é que a SkyPro contribui para a prática deste conceito no âmbito do projeto Bioshoes for All? E para a SkyPro, a economia circular é estratégica. Como disse há pouco, foi a grande transformação da empresa, porque acreditamos que o futuro, em breve, uma parte significativa do negócio virá dessa economia circular. E, portanto, no âmbito do Bioshoes for All, a SkyPro está a explorar, portanto, soluções, portanto, e serviços de economia circular. Dos vários disponíveis, neste momento a SkyPro está a explorar 3, o reuso, a reparação e a reciclagem. Reciclagem essa que pode também depois convergir em soluções de upcycling ou soluções de downcycling. A SkyPro já conseguiu preparar esses serviços e, precisamente no final de 2023, já apresentou ao mercado, aos nossos clientes, esses serviços. Portanto, está atualmente a decorrer um trabalho comercial de apresentação desses serviços. Já foram colocadas várias propostas neste momento, portanto, aos nossos clientes, a pedido e manifestações de interesse, decorrem esse serviço no bom sentido. Qual seria o estado atual de desenvolvimento, fazendo um ponto de situação das atividades em que a SkyPro participa no Bioshoes for All? Neste momento decorrem de acordo com o plano inicial, ou seja, não existem assim atrasos relevantes. Obviamente estamos aqui, como disse há pouco, um pouco reféns ainda da legislação, porque os nossos avanços estão a ser mais rápidos do que a implementação ou a tomada de decisões a nível governamental. Mas em termos de Bioshoes for All, sim, os eventos decorrem de acordo com o planeamento esperado e, portanto, estamos bastante otimistas. E olhando para o futuro, como é que a SkyPro planeia integrar práticas sustentáveis em todos os aspectos do seu negócio? Como sempre, a chave, e nós acreditamos que a permanência no negócio e este crescimento só é possível com uma transformação e uma reinvenção constante. Esta aposta destes serviços circulares está a ser induzida por uma forte componente comercial. Nas feiras, portanto, levamos este elemento como um elemento diferenciador e também com o intuito sempre de dar um conjunto de serviços aos nossos clientes, porque cada vez mais, portanto, a nível corporativo, percebe-se que o valor está na criação de serviços. E, portanto, estes serviços circulares são uma nova oportunidade, que também deixo aqui ao restante setor do calçado, pensar, obviamente que no calçado o reuso pode ser um pouco mais complexo, mas pensar em soluções, e tem de ser soluções por vezes fora da caixa, de que, por exemplo,
Como é que é possível gerir, portanto, a reparação de calçado? É uma área que é importante. Governos, por exemplo, como o francês, lançaram um programa em que tem um conjunto de verbas extremamente elevado de apoio à reparação de calçado e marroquinaria. Portanto, são oportunidades que o mercado começa a surgir. Novas oportunidades irão surgir com os créditos de carbono, com o passaporte digital, em que vai existir, portanto, uma responsabilidade e uma exigência sobre os produtos. Podemos ver aí também novas oportunidades. E, como sempre, portanto, é necessário pensar um pouco fora da caixa, fazer um pouco diferente daquilo que os outros fazem, para conseguirmos realmente potenciar e retirar valor destas soluções. Poderiam ser também mensagens a transmitir a outras organizações que procuram fazer essa transição para uma economia mais circular e mais responsável. Exatamente. Portanto, esta é a nossa visão, esta é a forma de que estamos posicionados. Os frutos, portanto, do negócio, os resultados assim o têm demonstrado. E também deixo só uma nota aqui adicional, que era importante que as empresas também se associassem, que pensassem em conjunto, porque devemos pensar numa escala global. Portugal é um país pequeníssimo numa escala global e, portanto, haver aqui disputas internas não traz grande ganho para ninguém. Portanto, é necessário criar aqui sinergias. Por exemplo, um processo de reparação de calçado pode exigir acordos e é necessário com parceiros logísticos que tragam os sapatos para reparar de França, da Alemanha, de Espanha, portanto, que venham esses sapatos ter connosco para reparar, ou seja, criar estas sinergias, porque assim, dessa forma, sim, o negócio circular torna-se uma vantagem e poderá ser seguramente um negócio de valor para todos. Chegamos ao final deste episódio BioShoes for All, hoje no universo Sky Pro. Ricardo Silva, muito obrigado. Muito obrigado, o prazer foi meu. E em nome da Sky Pro, agradeço novamente o convite. Felicidades e até breve. Um abraço. Muito obrigado. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.